Independentemente do quanto possamos apreciar a vida selvagem, é incontestável a violência presente no mundo natural. Os carnívoros possuem dentes afiados e garras destinados a rasgar a carne, enquanto as presas venenosas liberam toxinas mortais e paralisantes. Entretanto, ao pensarmos em projeções perigosas, é provável que nossa mente se volte para conflitos humanos. Dentre todas as espécies do mundo, somos os únicos capazes de lançar um objeto visando eliminar um alvo. A utilização de projéteis por outras criaturas além dos seres humanos é rara, mas não inexistente. A batalha pela sobrevivência impulsiona a inventividade da natureza, levando algumas espécies a desenvolverem suas próprias formas de balística. Besouros têm a capacidade de liberar uma série de produtos químicos tóxicos. Certos tipos de peixes podem disparar com precisão em suas presas enquanto estão no ar e até mesmo cogumelos conseguem lançar seus esporos a velocidades impressionantes dentro do mundo natural. São inúmeras as criaturas que incorporaram projéteis em seu repertório, seja para caça, autodefesa ou até mesmo procriação. Esses organismos têm instigado a admiração, fascinação e perplexidade dos cientistas ao longo de séculos. A Terra abriga uma diversidade de mais de 400.000 espécies de besouros, que podem servir de alimento para diversos predadores, como sapos, musaraños, aves e até outros insetos, como as formigas. A grande quantidade de predadores fez com que os besouros desenvolvessem mecanismos de defesa notáveis. Um exemplo disso foi relatado por Charles Darwin em 1846, quando estava explorando a floresta em busca de diferentes espécies de besouros. Ele testemunhou um terceiro besouro rastejando sob um pedaço de casca, mas suas mãos já estavam ocupadas com outros 2 espécimes. Desesperado, ele segurou gentilmente um dos besouros entre os dentes, e para sua surpresa e desconforto, a pequena criatura lançou ácido em sua garganta, resultando em dor intensa. As defesas químicas, como a que Darwin experimentou em primeira mão, são características fundamentais de mais de 500 espécies conhecidas como besouros bombardeiros. Esses besouros dependem de benzoquinonas, substâncias químicas tóxicas também utilizadas por milípedes, aranhas papai-longas e diversos outros insetos. No entanto, os besouros bombardeiros realizam algo verdadeiramente único. Eles desencadeiam uma reação química interna que eleva a temperatura do fluido até que ele exploda. Algumas espécies conseguem direcionar seu spray explosivo em quase todas as direções, inclusive sobre suas próprias costas. Essa habilidade extraordinária é resultado de sua fisiologia singular. Os besouros possuem 2 câmaras internas contendo produtos químicos voláteis, separadas por uma membrana flexível e conectadas por uma válvula. Em uma câmara, há peróxido de hidrogênio e hidroquinona, enquanto a outra contém peroxidases e outras enzimas. Quando se sentem ameaçados, os besouros iniciam a mistura desses líquidos, desencadeando uma reação química exotérmica intensa. O spray fervente é ejetado em pulsos rápidos, podendo ocorrer até 20 vezes, até que os produtos químicos estejam completamente esgotados. Surpreendentemente, esse processo não causa danos aos besouros, nem pelas substâncias químicas tóxicas nem pela reação explosiva. Essas erupções químicas são altamente eficazes na proteção dos besouros contra predadores. Pesquisadores observaram como o besouro bombardeiro Pheropsophus jessuensis enfrentou os sapos. Permitindo que os besouros fossem engolidos, os pesquisadores ouviram explosões vindo dos estômagos dos sapos. Uma espécie de sapo regurgitou 34% dos besouros, enquanto outra espécie regurgitou impressionante 57%. Mesmo quando os besouros permaneceram nos estômagos dos sapos por apenas 12 minutos ou até 107 minutos, todos sobreviveram à experiência e continuaram vivos por pelo menos 2 semanas. É raro que qualquer inseto resista ao ácido estomacal por tanto tempo, mas esses besouros conseguiram. Outro grupo de observadores estudou como os besouros bombardeiros interagiam com codornas japonesas. Descobriu-se que a maioria das codornas evitava consumir os besouros, mesmo que não fossem pulverizados. Por outro lado, algumas aves, como os gaios, consomem besouros bombardeiros, porém, fazem isso somente após provocarem a ejeção do spray, seja no solo ou em suas próprias penas.
Os gaios parecem ser suficientemente astutos para evitar um contato direto com o spray. A diversidade de espécies de besouros evoluindo para se tornarem bombardeiros indica claramente que eles estão obtendo significativos benefícios de suas habilidades explosivas. No reino animal, nem todos os projéteis são químicos, e nem todos são disparados indiscriminadamente. Alguns animais são tão precisos com seus tiros que podem rivalizar com atiradores de elite humanos. Embora utilizar energia explosiva para assustar predadores seja uma coisa, efetivamente derrubar presas é algo totalmente diferente, uma habilidade que tradicionalmente se acredita ser exclusiva dos humanos. Contudo, descobriu-se que não somos os únicos a caçar presas com projéteis. Na verdade, esse não é um comportamento restrito aos mamíferos. Nas florestas de mangue do Indo-Pacífico, existem cardumes de peixes arqueiros, que possuem habilidades capazes de rivalizar com os melhores atiradores humanos. Com tamanhos médios variando entre 12 e 18 centímetros, e podendo chegar a 40 centímetros nas espécies maiores, esses peixes arqueiros combinam uma excelente visão, uma boca peculiar e cérebros surpreendentes para disparar jatos d'água em suas presas a até 3 metros acima deles. Em experimentos laboratoriais, eles alcançam até 100% de precisão ao atingir seus alvos. São tão habilidosos na manipulação da água como uma arma que podem ser considerados usuários de ferramentas. A mecânica por trás dos seus dardos de água é relativamente simples. Os peixes arqueiros possuem sulcos especiais na boca e língua que direcionam a água. Ao contrair suas guelras, a água é forçada através desse canal, resultando em um jato que pode ter até 10 vezes o comprimento do corpo. Devido à maior força na parte traseira do jato, a frente se transforma em uma bolha que exerce força suficiente para desalojar presas, desde aranhas até pequenos lagartos. À medida que a presa cai em direção à água, o peixe arqueiro é capaz de calcular rapidamente sua trajetória. Empregando uma técnica chamada C-Start, eles dobram seus corpos para dentro e, ao se endireitarem, são propulsionados para frente. Enquanto essas habilidades físicas são impressionantes, para os cientistas, a parte mais fascinante dos peixes arqueiros reside em seus cérebros. Primeiramente, é fundamental considerar os desafios que esses peixes enfrentam ao tentar localizar presas acima da superfície da água. Nas densas florestas de mangue, onde a maioria desses peixes habita, a água frequentemente se apresenta turva ou com ondulações causadas pelo vento. Além disso, a presença de raízes, galhos e folhas de árvores pode obstruir a visão das presas, mesmo quando elas estão agarradas à parte inferior das folhas. Ainda assim, em algumas ocasiões, os peixes arqueiros são capazes de atingir presas que estão no topo das folhas, baseando-se unicamente em suas silhuetas, antes mesmo de calcular a posição real das presas. A luz sofre refração ao passar do ar para a água, o que implica que os peixes arqueiros não conseguem mirar diretamente na presa conforme a enxergam, eles devem ajustar seu disparo considerando essa refração. Além disso, esses peixes exploram novos objetos em seu ambiente como possíveis fontes de alimento. Como relatado por um grupo de pesquisadores de campo, os peixes frequentemente disparam jatos d'água contra câmeras, pedaços esféricos de pão, partes de equipamentos, objetos impressos em papel, bem como narizes e olhos dos experimentadores. No entanto, eles rapidamente aprendem a identificar as presas com base nas recompensas que obtêm ao fazer os insetos caírem na água para serem consumidos. A forma como esses peixes distinguem entre uma folha flutuante e um inseto esticando suas asas ainda não é completamente compreendida pelos cientistas. No entanto, experimentos em laboratório que compararam as habilidades visuais dos peixes arqueiros com as dos seres humanos mostraram que ambas as espécies tiveram um desempenho igualmente notável. De alguma maneira, esses peixes conseguem diferenciar vários tipos de alvos do cenário de fundo e atingi-los com precisão. Além de suas notáveis habilidades visuais, esses peixes também demonstram inteligência em outras áreas. Eles podem distinguir entre números pequenos e grandes, mesmo quando a diferença é relativamente pequena, como 3 versus 4. Em testes de laboratório, os peixes foram treinados para reconhecer imagens de rostos humanos específicos, em seguida, foram testados atirando água no rosto desejado.
Os resultados revelaram uma precisão de até 89%, embora esses peixes não possuam a estrutura cerebral tipicamente associada a essa habilidade. Curiosamente, eles também contam com o aprendizado social para aprimorar suas habilidades de mira, tornando-se cada vez mais proficientes ao longo do tempo e com mais experiência. Na verdade, sua proficiência em aprendizado social é tão notável que, em experimentos laboratoriais, esses peixes conseguem se aprimorar significativamente em uma nova tarefa apenas observando outro peixe executá-la, sem precisar praticar por conta própria. Apesar de sua extraordinária precisão ao atirar, o peixe arqueiro mantém sua alimentação principalmente baseada em presas aquáticas. No entanto, ocasionalmente utilizam seus jatos d'água para desalojar crustáceos ou pequenos peixes que se encontram enterrados no sedimento do leito marinho. Dependendo da localização, presas aéreas podem compor até 25% de sua dieta. Diante dessa proporção relativamente modesta, fica o questionamento: por que eles desenvolveram a habilidade de caçar com jatos de água em primeiro lugar? A resposta ainda permanece incerta, mas os cientistas levantam a hipótese de que isso pode estar relacionado às oscilações das condições nas florestas de mangue. Outra possibilidade é que as presas aéreas possam oferecer componentes nutricionais que não são obtidos de sua dieta aquática. Essa é uma questão em constante investigação, porém o peixe arqueiro claramente evidencia que habilidades sociais, uso de ferramentas, reconhecimento de padrões e até mesmo a contagem não se limitam apenas aos primatas. Contudo, a utilização de projéteis não se restringe ao reino animal. Até mesmo organismos imóveis conseguem produzir alguns dos projéteis mais rápidos já criados pela evolução. Já ficou claro que tanto insetos quanto peixes, apesar de suas diferenças, encontraram maneiras de incorporar princípios balísticos em suas estratégias de sobrevivência. No entanto, talvez um dos exemplos mais surpreendentes de projeções naturais esteja nos fungos. Ainda que não possuam capacidade de locomoção como outras formas de vida, conseguem executar alguns dos movimentos mais rápidos do mundo natural, tudo para assegurar que seus esporos se propaguem o máximo possível. Dois gêneros específicos de fungos se destacaram nesse campo de movimento em alta velocidade, apesar de sua natureza completamente imóvel. Estamos falando dos fungos esferobolulos e pilobolus, frequentemente conhecidos como fungos de artilharia e fungos de canhão de esterco. Ambos os tipos de fungos crescem em diversas superfícies, desde pedaços de madeira até serrapilheira e até mesmo excrementos animais. Ambos apresentam corpos de frutificação relativamente pequenos que crescem em direção à fonte de luz. No entanto, a principal distinção entre eles reside em suas estratégias para lançar os esporos a distâncias consideráveis. A relevância da distância é crucial para ambos os tipos de fungos, uma vez que, incapazes de se mover autonomamente, necessitam de um meio para transportar os esporos além das superfícies que já colonizaram. Isso adquire uma importância particular para os fungos pilobolus, pois precisam superar a zona de repulsa, que frequentemente está relacionada ao esterco, um ambiente que eles muitas vezes colonizam. Esse aspecto é essencial para sua sobrevivência, visto que parte de seu ciclo de vida ocorre nas entranhas de animais, sendo necessário dispersar seus esporos através de gramíneas que serão mastigadas por herbívoros. O fungo pilobolus confia na pressão do fluido para alcançar a máxima distância de propagação. À medida que o caule que carrega o esporo cresce, o fluido começa a acumular-se abaixo do esporo. A pressão aumenta gradualmente, criando uma bolha atrás do esporo, até que, finalmente, essa bolha explode, resultando na ejeção do esporo em velocidades impressionantes, podendo alcançar até 210 metros por segundo, quase equivalente à velocidade de uma bala. O fungus Phaerobolurus, por sua vez, adota uma estratégia distinta para disseminar seus minúsculos esporos. Durante a primavera e o outono, quando as temperaturas estão abaixo de 25 graus Celsius, pequenos brotos começam a emergir em direção à luz. O corpo de frutificação, esférico e minúsculo, com apenas 2 milímetros de diâmetro, abriga no seu interior até 10 milhões de esporos. Em torno dos esporos, há camadas que se assemelham a uma jaqueta, que gradualmente se abrem à medida que o esporo se prepara para a ejeção. No entanto,
Ao contrário do Pilobolus, os esporos do fungo de artilharia são expelidos por meio de um pequeno suporte que se projeta abruptamente para cima, semelhante a um pequeno trampolim. Esse movimento é desencadeado pela pressão osmótica, que é gerada pela conversão do glicogênio em açúcares. Os esporos dos ferobolulos podem viajar distâncias de até 6 metros, emitindo um pequeno estalo ao explodirem. Apesar da impressionante habilidade desse fungo para lançar seus esporos, ele se tornou uma inconveniência para proprietários de residências. Os esporos de tonalidade marrom e preta aderem a superfícies de vinil, janelas e veículos, podendo ser um desafio para removê-los. No entanto, em última análise, os fungos são inofensivos e um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza. É frequentemente fácil supor que os humanos detêm um monopólio sobre a criatividade, especialmente quando se trata de conceitos como armamento. Entretanto, como deve ficar claro, o mundo natural apresenta uma abundância de maneiras de transcender nossas expectativas. Nossa sagacidade nos permitiu desenvolver diversas estratégias para manipular nosso ambiente, mas é importante reconhecer que a evolução frequentemente capacita organismos a executarem façanhas semelhantes. Para compreender a verdadeira grandiosidade de alguns desses feitos balísticos no reino animal, decidi me aprofundar rapidamente no Brilliant.org, onde pude explorar a matemática subjacente ao alvo preciso. Ao explorar esse vídeo, fiquei profundamente impressionado com a notável precisão de 100% exibida pelo peixe arqueiro. Agradecemos cada inscrição, pois isso nos permite continuar trazendo mais e melhor conteúdo aos nossos espectadores.